Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. E hoje vamos falar de astrologia e eu trouxe um tema que eu vejo bastante por aí, vejo muitas informações não muito corretas sobre isso, mas é um período muito marcante, muito importante que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção a ele, principalmente para quem já fez o mapa, para quem já tem um pouquinho mais desse entendimento, é legal para você entender o seu momento, entender o seu processo, que é o retorno de Saturno. Quem nunca ouviu falar sobre esse período tão marcante nas nossas vidas, né? Então, antes de falar propriamente do retorno de Saturno, gostaria de explicar o que Saturno representa no nosso mapa natal. No nosso mapa natal, mas o mapa natal principalmente porque a gente está desenvolvendo aqui o tempo todo o nosso mapa natal. Saturno representa amadurecimento, ele representa limites, representa aquele lugar do mapa em que a gente tem que ter um olhar muito mais de responsabilidade, amadurecimento, aquela área da vida, porque as casas do mapa falam de áreas da vida. Então, a área em que Saturno está, na casa do mapa que o Saturno está, mostra aquela área da vida em que a gente precisa ficar muito atento com as consequências das nossas ações. Não que nas outras áreas a gente não precise, mas a área que Saturno está, a gente sente esse chamado de uma maneira muito mais forte, isso é fato. E tudo que Saturno representa no mapa, claro, os aspectos, as regências, enfim. Então, Saturno no mapa, ele representa isso, representa responsabilidade, ele chama a gente para essa responsabilidade, mostra limites. Então, a área também da vida em que você tem Saturno é uma área em que você enxerga mais esses limites, você muitas vezes sente até desafios mesmo, você lida com desafios. É uma área que você veio amadurecer. Então, o retorno de Saturno seria, então, quando Saturno ele faz toda a volta no seu mapa e retorna ao mesmo grau que ele estava no momento do seu nascimento. Trouxe mais uma vez meu livrinho aqui para dar uma improvisada, porque eu tô sem impressora, então eu não tenho um mapa maior. Estamos trabalhando para melhorar. Mas eu creio que só para demonstrar um pouco desse movimento. Então, a gente, vamos supor que temos Saturno nessa casa aqui do mapa. Então, quando a gente nasceu, temos um mapa e Saturno está nessa casa aqui. O que seria o retorno de Saturno? Então, ele vai dar a volta ao longo da nossa vida, ele vai dar ao longo de 29 anos, tá? Ele vai dar essa volta no mapa aqui, passando casa por casa. Ele fica em média 2 anos e meio em cada casa aqui. Então, ele vai passar por todas essas casas. E quando ele voltar para essa casa, ou para o exato grau em que ele estava, não necessariamente. Então, quando ele voltar para o mesmo grau em que ele estava, no momento do nosso nascimento, isso é o chamado retorno de Saturno. Então, por volta dos 29 anos, 28 e 29 anos, é quando a gente completa essa volta e a gente entra nesse chamado retorno de Saturno. Então, todas as vezes que Saturno entrar em uma casa do nosso mapa, ou seja, numa área, porque cada casa do mapa representa uma área da nossa vida. Sempre que Saturno estiver em uma área do nosso mapa, é aquela área que a gente está trabalhando o quê? Nosso amadurecimento, lidando com essa parte mais de uma vida, lidando mais forte com as consequências dos nossos atos. Então, por que é tão importante? Se Saturno estava aqui e ele foi trazendo esse tom de responsabilidade, amadurecimento, área por área, até ele dar toda a volta. Quando ele volta,
isso tem um chamado. É como se agora, porque quando ele volta, ele dá toda a volta aqui e chega de volta a esse ponto, ele vai começar novamente a dar a volta aqui no nosso mapa. Então, a gente sente o quê? Um chamado do, opa, eu já passei aqui nessa área, e aí? Enquanto eu fiz toda a volta, o que que você fez? Então, a gente sente um chamado muito grande para essa responsabilidade quando a gente está dentro desse retorno de Saturno. E analisando aí os períodos, porque a gente tem esse retorno de Saturno por volta dos 30, então, quando ele começa, então, a dar nova volta, inclusive até pela psicologia, é estudado crise dos 30, a gente escuta isso. Na astrologia já estudava isso, ó, muito tempo. Aliás, um monte de coisa que a gente vê por aí que hoje é estudada, a astrologia já tá aí, gente, estudando isso há séculos, séculos. E então, tem essa crise, chama a crise dos 30, por exemplo. Por que crise? Que é aquele momento que a pessoa sente que entrou de vez na vida adulta. É esse sentimento que a maioria das pessoas tem de, putz, agora. E aí muita gente tem crise, porque muita gente tem muito esse antes e depois do o que eu era, o que eu quero ser, o que eu vou fazer, como que vai ser agora meu futuro daqui para frente. Então, a maioria das pessoas tem esse sentimento durante o retorno de Saturno. Quando a pessoa, então, a partir dessa idade que ela entra no retorno de Saturno, ela vive isso intensamente por uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. E aí, isso é um período, são anos que são muito marcantes na nossa vida. Normalmente, é como se a gente tivesse alcançado uma vida adulta mesmo, assim, uma vida adulta, caiu a ficha que a gente é adulto. Então, é um período muito marcante. Então, o que é legal de fazer um exercício? Perceba na sua vida quando começou o seu retorno de Saturno e tudo que aconteceu do momento em que começou esse retorno de Saturno até mais ou menos 2 anos, o que aconteceu no seu retorno de Saturno? Sempre tem algum evento marcante, tá? E algo que realmente mudou sua vida. Tem pessoas que entram numa nova faculdade nesse período. Tem pessoas que mudam de trabalho e é algo bem marcante para ela nesse período do retorno de Saturno. E é algo, então, que marca muito algo relacionado a quê? A essa vida adulta, a esse amadurecimento realmente. Então, é como se fosse um antes e depois da nossa vida mesmo, que você percebe claramente esse período, esse antes e depois. E no meu caso, por exemplo, quando eu já comentei num outro vídeo que eu falo sobre transição de carreira, eu comentei sobre que eu trabalhei, né? Já trabalhei em ambiente corporativo e em seguradoras, enfim. E quando eu entrei no meu retorno de Saturno, eu trabalhava numa seguradora e eu era assistente comercial. Então, eu trabalhava numa área comercial de atendimento a contas japonesas e eu era assistente de executivos e quando eu entrei no meu retorno de Saturno, logo após esse retorno, eu consegui um trabalho em outra seguradora como executiva. Então, para o meu cargo, era um nível acima. Então, foi muito marcante para mim, porque eu saí de um lugar que eu já estava há muitos anos, e de um trabalho que eu já fazia há um tempo, e fui para um outro lugar para pegar uma função com maiores responsabilidades, e era tudo muito novo para mim. Foi muito importante esse período, foi bem marcante, inclusive, porque eu cresci muito, aprendi muito, amadureci realmente. Aprendi a lidar com coisas que eu não lidava, que eu não sabia. Então, como assistente, eu fazia muitas coisas, eu visitava também os clientes, mas como executiva, eu tive que lidar com
trabalhar fortemente com metas, entender ali o ambiente corporativo mesmo, como lidar com diretoria, responder para a diretoria. Então, aquilo para mim era tudo muito novo, então eu aprendi muito. Então, foi um período realmente muito marcante. Então, mas para cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que o retorno de Saturno, às vezes você cai bem numa área de relacionamento, e é bem o ano que a pessoa casa, tem filhos, ou dá uma nova roupagem para a área de relacionamentos. Para cada pessoa é de um jeito. Para mim, isso influenciou muito na área de trabalho e foi um ano bem marcante. Eu aprendi muita coisa, eu me senti uma pessoa bem mais adulta depois, com tudo que eu aprendi. Realmente, nesse ambiente, eu já estudava outras coisas também. Então, é um período bem marcante. O retorno de Saturno, ele traz esse antes e depois. A gente sente isso, porque amadurece. Então, uma pessoa que no retorno de Saturno casa, tem filho, ela consegue ver claramente o antes e depois. A vida muda bastante. No meu caso, mudou bastante minha rotina, muitas coisas. Então, na sua vida também. Tem pessoas que entram na faculdade e muda muito a mentalidade sobre muitas coisas da vida. Enfim, então é um período bem importante da gente perceber. O que eu escuto muito? Período de retorno de Saturno é crise. Muita crise. Muita crise e tal. Nem sempre, tá, gente? Eu gosto sempre de reforçar aqui que a gente precisa tomar cuidado com os estereótipos. Tem muito. Todo mundo que passa retorno de Saturno passa por muitas crises. Não. Depende da vida que você veio vivendo até aquele momento. Nem todo mundo passa por tanta crise, assim, nesse período, né? Eu conheço pessoas que esse período foi muito próspero. O meu período foi muito próspero. Eu entendo como muito próspero. Por mais que tenha tido dificuldades, mas eu acredito que dificuldade tem em toda mudança. Até você se adaptar, tem dificuldade normal. Eu entendo como normal. E então é um período que você consegue enxergar ou uma crise, porque aí depende muito da gente. Você entende aquilo como uma crise ou como uma oportunidade. Na minha vida, eu entendi como uma oportunidade. Foi bom, eu cresci bastante, eu aprendi muita coisa. Hoje eu consigo, no meu atendimento aos clientes, eu consigo entender o universo das pessoas que eu atendo, justamente por quê? Porque eu passei por várias fases em ambiente corporativo, eu vivi muito intensamente tudo isso, então eu consigo me conectar. Então, para mim, foi uma oportunidade, sim. Com certeza, conheci pessoas incríveis que eu vou levar pra minha vida toda, pessoas que fazem parte da minha vida até hoje. Então, foi uma oportunidade. Toda crise, na verdade, você pode ficar se debatendo nessa crise ou fazer daquilo uma oportunidade. Depende de como a gente enxerga, de como a gente encara. A gente não precisa viver no mundo da Alice, dos Países das Maravilhas, como tudo é perfeito, mas a gente também não precisa viver naquele mundo de que, ó céus, ó vida, ó azar, socorro, Deus, né? Esses extremos, nenhum nem outro ajuda. Quando a gente vê tudo muito perfeito, a gente não enxerga a realidade. Quando a gente vê tudo como, nossa, é o apocalipse, também não ajuda. Então, esse período é um período que a gente percebe isso. Ou crise, ou você faz essa crise uma oportunidade, ou você já enxerga aquele momento em que o universo está te cobrando, você sente essa cobrança, essa energia de cobrança, como uma oportunidade. É um momento bem interessante, que todos nós passamos, e aí, que todo mundo que já tá aí, muita coisa da sua vida muda, a gente enxerga a vida de uma forma bem mais realista depois do retorno de Saturno. Então é um período que eu considero bem importante de a gente olhar para ele, pegar os aprendizados, entender esse fluxo da vida, porque é o fluxo. A astrologia, todos os movimentos, tudo na astrologia mostra um fluxo da nossa vida. O mapa natal é um fluxo, os trânsitos também, tudo. É o fluxo da vida, faz parte do que a gente veio desenvolver aqui. E com certeza, se a gente tem um olhar muito mais, às vezes até pé no chão, mais conectado também, a gente consegue se aproveitar melhor aí desse período.
Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender sobre esse período. Também foi uma pessoa que me pediu para falar sobre o retorno de Saturno. Essa pessoa tá passando por isso e me pediu para falar. Espero que eu tenha conseguido explicar. E se vocês tiverem alguma dúvida, me manda, por favor. Eu vou ficar muito feliz de poder ajudar e fazer com que a gente consiga entender não só esse ciclo, como vários outros ciclos aí da astrologia que representa da nossa vida. Que com certeza, quanto mais a gente conhece esses ciclos, mais a gente entende como que a gente pode se aproveitar melhor deles. Então, gratidão mais uma vez.